Flávio Dino desmascara a blindagem do STF e ataca o voto do Gilmar. É o nosso novo camisa 10? É isso mesmo, pessoal, é inacreditável. Flávio Dino atacou Gilmar Mendes. Será que eles brigaram? Será que a liminar do Gilmar que blinda os ministros está com os dias contados? Será que entrou um raio de luz, de lucidez no STF? O Flávio Dino deu um presente para o Congresso e expôs, destruiu, acabou com Gilmar Mendes com a sua decisão de fechar o Congresso e tá tudo isso gravado. Foi uma declaração pública do Dino. Então, meu bom dia para você que viveu para ver esse dia em que Dino atacou Gilmar. É inacreditável. Hoje, nesse nosso encontro com Justiça, eu vou primeiro te mostrar como que Dino detonou Gilmar e nos deu um presentão. Segundo, eu vou te mostrar como que Dino desmascarou a decisão do Gilmar, que é para blindar o STF. E terceiro, eu vou te mostrar como foi que Flávio Dino se complicou bastante ao dar essas declarações. E vamos então direto ao primeiro ponto, porque você deve estar aí ansioso para ver o vídeo do Dino atacando Gilmar Mendes. Então, olha aí comigo este vídeo aqui, ó. Hoje, 81 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Isso jamais aconteceu antes no Brasil e isso nunca aconteceu em nenhum país do planeta Terra. Então, é preciso analisar para ver se, de fato, são imputações, acusações de crime de responsabilidade. Por que agora? Porque tem 81 pedidos de impeachment, coisa que nunca aconteceu antes. Peraí, Deltan, mas peraí, Deltan, peraí. O que eu vi aqui foi o Dino defendendo o Gilmar. E defendendo a decisão do Gilmar. Como assim você disse que o Dino atacou Gilmar? Porque, gente, o Dino, como zagueiro, é o melhor atacante que nós podemos ter. Ele foi aí o nosso camisa 10, um grande camisa 10, tamanho XL. Presta atenção aqui no que ele falou. Primeiro, ele tentou usar esse número de 81 pedidos de impeachment que existem hoje para mostrar que existe um exagero, mas sem dizer por que esses processos são errados. É claro que nunca teve 81 pedidos de impeachment em um outro lugar do mundo, mas isso mostra a quantidade e o tamanho dos abusos que foram praticados nos últimos anos pelo STF aqui no Brasil. Nunca teve 81 pedidos porque nunca teve tanto abuso, arbitrariedade, crime de responsabilidade. Então, muito obrigado, Flávio Dino. Eu queria te agradecer por chamar a atenção para esse número. Muito obrigado por mostrar isso. E aí, em segundo lugar, o Dino desmontou a defesa que o Gilmar estava fazendo, a narrativa que o Gilmar estava criando. Olha aqui comigo o que o Gilmar disse ontem para ele se defender. Olha aí. Democrática dele de mudar a lei do impeachment. Se trata de proteger as instituições, inclusive o próprio Senado, em relação a eventuais pedidos abusivos. Não se trata de fazer uma proteção do Supremo Tribunal Federal, ou como alguns de vocês tem falado de uma blindagem. Se trata simplesmente de fazer... Não, que é isso? Blindagem, que é isso? Ou seja, Gilmar está dizendo, olha, não é porque tem pedidos de impeachment contra o STF, o que eu fiz, na verdade, não diz respeito a isso, aos pedidos de impeachment que tem. O que eu fiz foi fazer valer a Constituição, é simplesmente analisar a lei do impeachment diante da Constituição, uma análise técnica, não tem essa história de blindagem aí não. E aí veja o que o Dino, o nosso camisa 10, ele vai lá e diz, olha aqui estes 5 segundos preciosos de novo. Ó. Por que agora? Porque tem 81 pedidos de impeachment. Ou seja, o Dino diz, é sim para blindar o STF. É sim porque tem 81 pedidos de impeachment. E nós estamos com medo, é isso que ele está dizendo. Boa, Dino, ó. Depois da Janja, mais um pouco, ó, e você vai virar o nosso preferido, hein? E por que você disse, Deltan, que o Dino se complicou com essa declaração? Gente, ele se enrolou ali como um rocambole nessa declaração. O Dino, ele disse na sua declaração que ele espera que esse julgamento sirva para que o Congresso faça uma nova lei de impeachment. Com isso, ele está indicando como que ele vai votar, que ele vai votar com o Gilmar, declarando inconstitucional a lei do impeachment. Ou seja, ele adiantou o voto dele na imprensa, o que é proibido pela lei orgânica da magistratura. Mas, ainda que você discorde de mim, ainda que você entenda que ele não adiantou o voto, você vai concordar comigo nisso aqui, ó.
ele manifestou ou não uma opinião sobre um processo pendente de julgamento? É claro que sim! E se você entende que sim, é claro, como eu entendo, vamos ver aqui o que diz a lei da magistratura sobre isso? Olha lá o artigo 36, inciso 3º da lei da magistratura. É vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos, em obras técnicas ou no exercício do magistério. Não era nos autos, não era numa obra técnica, não era no exercício do magistério. Isso por si só é ou não é suficiente para afastar Dino do julgamento, hein? Cadê a imprensa cobrando, criticando ela? Dino, o que você fez contraria a lei da magistratura. É o mínimo que a imprensa tem que fazer. E você, o que você acha, hein? Você acha que o Dino também violou a lei da magistratura e ele não tem mais imparcialidade para julgar esse caso? Me conta aí o que você acha nos comentários e se você está gostando do nosso novo Camisa 10 XL. Bomba! Bolsonaro revela o seu candidato para presidente em 2026. Então para tudo o que você está fazendo e presta atenção nisso aqui. O Bolsonaro finalmente escolheu o candidato dele para a presidência da República nas eleições de 2026. O Bolsonaro disse que o candidato dele vai ser o Flávio Bolsonaro e não Tarcísio de Freitas, quebrando assim a expectativa de muita gente. Eu vou te explicar tudo sobre isso agora em 3 pontos. Primeiro, como que o Flávio Bolsonaro está nas pesquisas para 2026, hein? Segundo, como que estão as principais alternativas ao nome do Flávio? E terceiro, e esse aqui é o ponto mais importante, quais são os motivos para o Bolsonaro escolher o seu filho para ser o candidato? Vamos então logo aqui para o primeiro ponto. Jair Bolsonaro escolheu seu filho Flávio Bolsonaro para ser o próximo presidente da República. Essa aqui é a bomba do dia. Eu tenho certeza de que a partir de agora só se vai falar nisso. Mas vamos entender um pouquinho o cenário? Como que o Flávio está nas pesquisas eleitorais, hein? Na última pesquisa da Atlas Intel, que saiu nesta semana e é uma das principais instituições de pesquisa do Brasil, o Flávio tinha um resultado de 23% do primeiro turno contra 47,3% de Lula. Isso no primeiro turno. A Atlas, ela deixou o Flávio de fora da simulação do segundo turno, como você vê aqui nesse gráfico aí, ó. Essa aqui são as simulações da Atlas do segundo turno e o Flávio ficou de fora. E essa simulação, ela mostra um empate técnico entre Lula e 3 personagens da direita no segundo turno. Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro. Além disso, numa pesquisa de novembro da Paraná Pesquisas, o Flávio apareceu como o nome mais rejeitado dentre os nomes da direita que foram pesquisados, que incluem aí Jair Bolsonaro, Lula, Michele e Tarcísio. Quando você coloca todos esses nomes juntos, a rejeição aí é a maior do Flávio. E por que a rejeição importa, Deltan? Porque ela indica o teto da pessoa, até onde ela consegue, em tese, ir, sem que tenha que mudar a opinião das pessoas. Enquanto que a intenção de voto positiva indica outra coisa, indica o ponto de partida, a base, de onde que a pessoa parte. Tá bom, mas dito isso, como que estão os outros candidatos? Como estão os outros principais presidenciáveis nas pesquisas, hein? Na mesma pesquisa desta semana da Atlas Intel, o Tarcísio de Freitas, olha aí, ó, o Tarcísio de Freitas, ele bateu 32,5% contra 48,4% de Lula no primeiro turno. E no segundo turno, ele empata tecnicamente, como eu disse para vocês, com o presidente Lula, o governador de São Paulo aí tendo 47% e Lula com 49%. Já a Michele Bolsonaro, ela tem um resultado um pouquinho menor no primeiro turno. Olha aí comigo, ó. No primeiro turno, ela bate 28,6% contra 48,7% de Lula. Mas no segundo turno, a Michele surpreende e vai tão bem quanto o Tarcísio, como você vê aí. Ela também empata tecnicamente com Lula. Ela com 47 e ele com um pouquinho mais, 49, mas está ali no empate técnico considerando a margem de erro. Dito isso, gente, vamos para o nosso terceiro ponto. Por que o Jair Bolsonaro escolheu o Flávio Bolsonaro para a presidência, hein? A reportagem do Metrópolis, que deu esse furo que eu mostrei no comecinho para vocês, disse o seguinte, olha aí. Bolsonaro avalia que o filho primogênito vai ganhar musculatura para a disputa a partir do momento em que se comportar como postulante ao Palácio do Planalto e fizer agendas pelo Brasil.
Na avaliação do ex-mandatário, Flávio consolida a unidade partidária e conta com um relevante palanque de governadores aliados, como Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Mas tem mais. Dentro da família Bolsonaro, Flávio também seria o candidato que passaria previsibilidade para a classe política e o segmento econômico, dado o perfil mais moderado do que os irmãos. Então, o presidente Bolsonaro, ele avalia que o Flávio ele tem ainda um potencial aí para crescer nas pesquisas. Mas isso dependeria dele começar a fazer agendas pelo Brasil e contar com a unidade ainda dos governadores mais próximos, que vão fornecer para ele palanques, como Tarcísio e Cláudio Castro. Por que o Bolsonaro não mencionou o governador Zema, hein? Porque o Partido Novo entendeu que nesse momento deve ter um candidato próprio à presidência para carregar o maior número possível de eleitores para a direita. E lançou o nome do governador de Minas Gerais. Mas a ideia é que lá na frente toda a direita possa estar unida contra Lula e contra o PT. A ideia basicamente é a seguinte: você tem um governador Ratinho Júnior no Paraná com mais de 80% dos votos. Ninguém carrega tanto voto do Paraná quanto ele. Você tem Zema em Minas, você tem Caiado em Goiás, você tem Tarcísio em São Paulo, e quanto mais gente for nesse momento, mais votos vão ser carregados para a direita nesse momento, para todo mundo lá na frente, como num funil, se unir e derrotar o PT. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou do lançamento do nome do Flávio Bolsonaro como candidato pelo pai, pelo Jair Bolsonaro? Conta aí para mim a sua opinião nos comentários.